Palavras do Dr. Augusto Cury. Olá, queridos amigos e estimados leitores. Gostaria de falar sobre uma série de livros que me trouxeram expectativas e surpresas ao longo da minha jornada de escrita. Essa série de livros é composta por 4 obras. O homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história, o maior líder da história e o médico da emoção. O personagem principal que perpassa por esses livros é Marco Polo. Marco Polo é um psiquiatra que se aventura em explorar a personalidade do homem mais famoso da história, Jesus Cristo. Inicialmente, Marco Polo, sendo cético e crítico, acreditava que Jesus era apenas uma figura criada por um grupo de galileus com o intuito de produzir um herói sociopolítico que os libertasse do domínio de Tibério César. No entanto, ao estudar mais profundamente sobre a vida de Jesus, Marco Polo se surpreende, se encanta e se fascina por esse personagem, que é celebrado em prosa e verso em todo o mundo, mas pouco conhecido em sua própria mente. Ele descobre que Jesus utilizou ferramentas de gestão emocional para formar mentes livres e emocionalmente saudáveis. Marco Polo, que é o meu alter ego, é o veículo que utilizo para explorar meus desafios, reconhecer minhas limitações e falhas e também para pensar em outras possibilidades. Por meio de Marco Polo, direciono minha energia mental para adentrar em áreas que poucos pensadores tiveram a oportunidade de explorar. Estudar a mente de Jesus Cristo sob diferentes ângulos, como psiquiatria, psicologia, sociologia, psicopedagogia e ciências jurídicas, é um desafio único. No entanto, através desse personagem, Marco Polo navega em águas desconhecidas e estoura fronteiras. Marco Polo desenvolveu uma teoria sobre o processo de construção de pensamentos, que talvez seja uma das últimas fronteiras da ciência, se não a última. Pensamento e emoção são os 2 universos que compõem a história de cada ser humano, a colcha de retalhos do psiquismo e da personalidade humana. E essa história não é apenas de Marco Polo e dos pensadores que ele estuda, mas é a história de cada pessoa que caminha no teatro da existência. No livro O Homem Mais Inteligente da História, Marco Polo se encontra em Israel, em uma jornada psiquiátrica e sociológica, debatendo com especialistas da ONU e líderes políticos de todo o mundo sobre os destinos da humanidade. Ele questiona o adoecimento psíquico e a formação de repetidores de informações, em vez de pensadores altruístas e solidários que refletem antes de agir e pensam como parte da humanidade, e não apenas de grupos sociais, culturais, religiosos ou nacionais. É importante abrir uma janela para compreender o adoecimento psíquico. Acredite, 1 em cada 2 pessoas tem ou desenvolverá um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Isso corresponde a mais de 3,5 bilhões de seres humanos. E provavelmente menos de 1% terá acesso a um tratamento adequado. Os motivos podem ser diversos, desde falta de conhecimento sobre suas próprias doenças, custo do tratamento, falta de profissionais qualificados na área de saúde mental, até a falta de capacidade de conduzir a própria história, de filtrar estímulos estressantes e de escrever os capítulos mais importantes de suas existências. Após uma abordagem pessimista de Marco Polo sobre a viabilidade da espécie humana e o adoecimento psíquico, ele é questionado sobre a existência de alguém na história que tenha formado pensadores altruístas e solidários, que tenham se transformado de pessoas arrogantes em seres humanos humildes e generosos, que tenham deixado de ser egoístas para se colocarem no lugar do outro, e que tenham abandonado a irritação, tensão e exclusivismo, tornando-se seres mais tranquilos e autônomos. Marco Polo fica perplexo e não consegue encontrar um período da história em que esses alunos foram formados de maneira notável. No entanto, alguém menciona Jesus Cristo, e a reação de Marco Polo é objetiva e até um pouco indelicada, pois ele evita discutir sobre religião. Mas sua namorada, uma psiquiatra chamada Guta, inteligente e perspicaz, estava presente. Ela acreditava em Deus, enquanto Marco Polo era um cético e seco. Então ela levantou-se no meio da plateia e surpreendeu a todos com sua ousadia. Mas não era uma questão de religião, e sim uma questão de formação de pensadores e técnicas de gestão da emoção. Tratava-se de formar mentes livres, com um psiquismo saudável. Por que Marco Polo não investigava esse personagem? Com todos constrangidos e sentindo o odor de seu próprio conceito,
Marco Polo resolveu montar um pequeno grupo para estudar a personalidade de Jesus Cristo. Além de sua namorada, Sofia, ele escolheu um PhD de Roma, especialista em teologia, e um PhD de Harvard, um protestante especialista em sua área. Chamou também alguns amigos céticos, cientistas. A partir daí, começaram a estudar a mente de Jesus Cristo através das várias versões dos evangelhos. Marco Polo ficou assombrado ao definir o perfil psicológico dos discípulos de Jesus. Segundo suas análises, nenhum professor ou psicólogo aprovaria esses alunos para um projeto tão importante quanto o de mudar o mundo. Pedro, analisado por Marco Polo, era tenso, ansioso, irritadiço e com dificuldade em lidar com frustrações. João, que parecia tranquilo e equilibrado, na verdade apresentava uma personalidade bipolar, alternando momentos de altruísmo e egoísmo, generosidade e egocentrismo. Mateus era acusado de corrupção pelos fariseus. Tomé acreditava apenas no que podia tocar. E Judas Iscariotes, embora tivesse um bom currículo acadêmico, era infiel à sua consciência. Marco Polo percebeu que trair a própria consciência era uma dívida impagável consigo mesmo, e que muitos de nós também somos traidores nesse sentido. Ao analisar o perfil dos discípulos escolhidos por Jesus, Marco Polo fica convicto de que ele havia feito escolhas erradas em termos de personalidade, mas com um projeto inteligente. Ele queria mostrar ao mundo que, se conseguisse transformar aquele grupo de alunos problemáticos, qualquer pessoa poderia ser transformada. Ele buscava fazer com que eles sonhassem sem grandes obstáculos e que a humanidade abraçasse as diferenças, aplaudindo a participação e opinião de todos. Marco Polo acreditava que, ao formar pensadores com essa abordagem, também seria possível romper o cárcere do egoísmo, egocentrismo e individualismo. Ele almejava levar as pessoas a se curvarem em agradecimento à vida e a aplaudirem a participação das outras pessoas. Através disso, poderíamos formar pensadores em nossas escolas com a mesma postura e dedicação à humanidade. Com essa visão, o mestre dos mestres escolheu seus discípulos. A escolha desses alunos foi arriscada do ponto de vista da personalidade correta, mas correta do ponto de vista do projeto. No final da jornada, durante o último jantar, Marco Polo teve a coragem de se curvar aos pés de seus alunos, mesmo sabendo que alguns o trairiam e fugiriam posteriormente. Ele pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos alunos, demonstrando humildade e mostrando que alguém tão grandioso poderia se tornar pequeno para elevar os pequenos. Essa conclusão surpreendeu o time ao redor de Marco Polo. Suas análises e observações críticas, detalhando o comportamento de Jesus Cristo, foram filmadas e transmitidas pela internet, fazendo milhões de pessoas ficarem conscientes de que Jesus, além de ser uma figura espiritualmente importante, também foi o homem mais inteligente da história. Ele não apenas foi a criança mais famosa de todos os tempos, mas também mudou o curso da história da espécie humana. O livro O Homem Mais Inteligente da História conclui, em primeiro lugar, que o preconceito e a arrogância de Marco Polo eram falhas graves. Além disso, ressalta que Jesus não foi conhecido pelas ferramentas importantes que ele utilizou para proteger a mente de seus alunos e ajudá-los a prevenir transtornos emocionais. Ele impactou e influenciou suas mentes, desenvolvendo habilidades socioemocionais essenciais, como pensar antes de reagir, ter empatia, lidar com perdas e frustrações, ter resiliência, abrir-se para outras possibilidades e escrever os capítulos mais importantes de suas vidas, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Convido você a ler este livro, que impactou Marco Polo e me levou a reconhecer minhas próprias dificuldades, egocentrismo, falhas e preconceitos. Muitos cientistas também têm esse preconceito e evitam estudar a mente do mestre dos mestres sob uma perspectiva científica, focando apenas na religião. Este romance foi amplamente lido na década de 20 e está sendo desenvolvido como roteiro para um possível filme, talvez até mesmo uma trilogia ou um seriado. Não tenha medo de questionar suas verdades absolutas e paradigmas inquestionáveis, pois isso pode impedir sua evolução e sufocar sua capacidade criativa e capacidade de se surpreender com a vida. Portanto, permita-se abrir a mente, surpreender-se e pensar em outras possibilidades.
Reconheça suas loucuras, radicalismo, falhas e dificuldades. Assim, você se tornará um ser humano capaz de escrever os mais belos capítulos de sua história, superando seus medos e vivendo de forma intensa e inteligente. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la plenamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.